Fala galera do YouTube, beleza? Márcio Nunes na área de novo e hoje o vídeo é diferente. Recebemos uma máquina aqui para manutenção e eu vou fazer o orçamento junto com vocês. Quer aprender como fazer um orçamento? Quer saber como diagnosticar uma máquina de fusão? Então vem comigo que eu te ensino como. Bom pessoal, então estamos de volta aí com o vídeo. Nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente aí. Então eu escolhi aí aleatoriamente um equipamento do nosso laboratório para ser orçado, tá? Então o equipamento está aqui e adivinha o que eu escolhi? Uma máquina de fusão, tá? Todos os nossos equipamentos eles têm um relatório de entrada, tá? Nesse relatório de entrada tem o nome do cliente, número de série, modelo, marca do equipamento e o que está acontecendo, qual que é o relatório do cliente. Então vamos lá ver o que o cliente fala aqui, ó. Problemas com o equipamento. Desde que foi comprada há pelo menos 4 meses atrás, o equipamento nunca fez uma fusão com menos de 0,5 dB. Então o cliente está falando que essa máquina aqui nunca fez uma fusão menor do que meio dB. Alguma coisa estranha, né? Nunca fez menor do que meio dB, uma máquina de boa procedência e comprou aí faz 4 meses, tá? Então esse aqui é o único relato aqui que a gente tem na nossa ficha de entrada, tá? Vamos abrir o equipamento aqui. Vixe Maria! Ó, então, igual eu falei pra vocês, uma Fujikura 36S. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, ó. Mas essa máquina aqui, ela tá bem suja, tá? Vamos ver aqui. Já estou identificando um tipo de problema, tá? Então o que eu vou fazer? Para ser mais objetivo, vou pegar o meu celular, vou cortar, colocar ele aqui em cima da máquina e a gente vai fazer o orçamento aí e ver por que essa máquina tá fazendo fusão com 0,5 dB para cima. Então eu tô aqui com a máquina do cliente, tem aqui um OTDR, por quê? Porque a gente vai fazer uma fusão e testar no OTDR para ver qual é a perda real, tá? Lembrando que a estimativa de perda da máquina é sempre estimada, quem vai falar qual que é a perda real vai ser sempre o OTDR, beleza? Então vou colocar o OTDR aqui um pouquinho de lado, vou ligar aqui a máquina de fusão. E explicando para vocês, eu não vou virar as câmeras, mas explicando para vocês, a gente tem duas bobinas aqui no nosso lado esquerdo. Uma com 3,6 km mais ou menos e outra com 5 km, tá? Vamos lá, a máquina já iniciou, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa emenda aí da bobina de 3,6 km e pouquinho com a bobina de 5 km, tá? Bom pessoal, então eu já preparei a fibra, tá? Vou deixar aqui a máquina de canto, porque agora quem vai ser o ator principal vai ser o nosso OTDR, tá? Vou ligar o nosso OTDR. Bom, com o equipamento já iniciado, eu vou entrar aqui na função OTDR, tá? Entrei na função OTDR, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma leitura em tempo real, tá? Então eu vou vir aqui em teste manual e vou ligar. Então, como vocês podem ver aí, ó, vou diminuir aqui. Desculpa, eu falei teste manual, mas não é teste manual que eu quero. Eu quero tempo real. Vamos lá. Bom, então eu estou aqui com o tempo real já ligado. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o final de fibra aqui, tá? Com 3 km e pouquinho. Beleza? Então, vou diminuir esse zoom. Vou vir aqui na máquina de fusão. E vou pedir para ela executar uma fusão. Vocês podem ver, ó, que subiu o gráfico, desceu, subiu o gráfico, tá? Por quê? Porque a máquina está aproximando as fibras, como você pode ver aí, do seu lado direito do monitor.
Bom, maravilha, a máquina disparou aí o arco, já fez a fusão e falou que a nossa perda foi zerada, tá? Eu tô aqui num gráfico de tempo real. Vamos correr ele um pouquinho, diminuir ele um pouquinho para cá. E eu já tô vendo aqui que a nossa perda não foi zerada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desligar o tempo real. Vou ajustar aqui as minhas informações. Comprimento de onda 1310, escala de 10 km 100 nanosegundos. Eu sempre falo que é de 5 a 10 nanosegundos por quilômetro. Então eu vou startar o nosso teste aqui. No nosso teste startado eu já vejo que tem uma emenda aqui não muito boa. E aí, pessoal, o nosso ponto de emenda é o seguinte, como eu falei para vocês, nossa bobina, ela tem 3.600 e poucos metros. Então, como vocês podem ver, ó, todos esses eventos de 8.000 metros, eles são eventos de final de bobina, porque minha bobina está ruim. O meu ponto de emenda foi aqui a 3.600 metros, tá? A 3.600 metros eu tenho uma fusão com 0,40 de perda, tá? Isso é uma fusão muito alta, 0,40 de perda realmente é uma fusão alta, tá? Isso aqui não é comum para o equipamento, mas eu já encontrei dois defeitos que eu acredito que sejam esses que está causando isso, tá? O primeiro deles, vamos mostrar aqui para vocês. Se vocês perceberem aqui, ó, na máquina de fusão, olha aqui, ó, o que está configurado. Está configurado MM alto, tá? Essa máquina é uma máquina de provedor. 99,99% dos provedores que eu conheço, eles fazem fusão só de fibra monomodo, fibra SM. Só que aqui, ó, veja bem, a máquina está configurada como MM. Então isso aqui é um dos primeiros problemas que podem surgir para ter uma emenda atenuada, tá? O segundo problema é o seguinte, isso a Fujikura já falou há muito tempo, tá? Esses eletrodos para 26, 36, 46, 86, os que tem a cabecinha preta não é para ser utilizado. A gente tem que substituir pelos eletrodos originais de cabeça branca, tá? Então esses aqui são de cabeça branca. Eu não sei exatamente qual é o problema que eles trazem aí para fusão, mas essa nota já foi lançada há pelo menos 3 anos dizendo que esses eletrodos devem ser substituídos por de cabeça branca. Então, o cliente falou que comprou a máquina faz 3 meses. Se vocês comprarem a máquina há poucos meses, alguma coisa do gênero, e a máquina vir com os eletrodos de cabeça preta, peça para o seu distribuidor substituir pelos eletrodos de cabeça branca. Beleza? Então, como esse já é um defeito que a gente mais ou menos conhece, tá? E acontece muito, acreditem em vocês, acontece muito esse tipo de defeito. Provavelmente aqui a gente já tem uma solução. Então o que eu vou fazer rapidamente? Vou aqui dar um reset na máquina, entrar aqui no programa de fusão, mudar o programa para monomodo automático, tá? Não sei se vocês viram, vou fazer novamente, ó. Vou vir no programa de fusão, tava multimodo automático, só venho e troco para monomodo automático e saio. Então aqui na tela principal apareceu SM alto, então agora sim está configurado corretamente. O que eu vou fazer a mais? Vou clicar aqui na casinha, vou clicar em manutenção e vou clicar em substituir eletrodo. A máquina me fala, desliga a máquina, substitui o eletrodo e liga a máquina. Vou dar um OK aqui, a máquina desligou, tá? Vou remover as fibras ópticas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a substituição do eletrodo, ó. Muito simples. Vem aqui, ó. Tirei um eletrodo, vou jogar esse fora, ó.
Tirei o segundo eletrodo, vou jogar esse fora também. Vou aqui rapidamente, só para ver se tem algum defeito, conferir as borrachas do Fiber Clamp, tá? Então as borrachas não estão com risco, estão boas, beleza? Conferir o funcionamento do Sheet Clamp, tá beleza? Conferir o funcionamento da guias de LED, tá ótimo, tá? O que eu vou fazer a mais aqui, ó? Pegar um cotonete seco mesmo, tá? Só passar na lente aqui, ó, para tirar qualquer poeira adicional. A máquina parece que tá bem cuidada, ó, mas como vocês podem ver, ó, ela tá bem suja, tá? Mas independente disso, se tem 3 meses de uso, ela tá bem cuidada, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar os eletrodos originais e genuínos da Fujikura de cabeça branca. Vou abrir eles aqui, ó. Um tiquezinho aqui. Arranquei a sílica. Peguei o eletrodo, ó. Tá? Então, como vocês podem ver, ó, eletrodo de cabeça branca. Existe muito eletrodo falso por aí. O original da Fujikura tem que ter esse F aqui, ó. Tá vendo, ó? Se não tiver esse F de Fujikura, não é original, ó. E cabeça branca. Diferente desse eletrodo, ó. Opa, dá um foco aí. Cabecinha preta, tá vendo, ó? É original, mas como era um dos primeiros, não vinha com o símbolo da Fujikura. Ou pode ser que seja falso também, mas em 3 meses de compra, não tem como, ó. E tava bem gasto, tá? Como vocês podem ver, o eletrodo vem aqui, ó, com a borrachinha. O que eu vou fazer, ó? Simplesmente removo a borracha, encaixo o protetor ali na máquina e rosquei, ó. Não precisa tirar leite desse parafuso, tá? É só rosquear, travou, um abraço, ó. Vou fazer isso com o segundo. Se vocês puderem observar, ó, o eletrodo é todo jogado fora, inclusive esse plástico branco que envolve ele. Isso aqui é tudo jogado fora e você compra tudo novo, tá? Então, aqui, ó, removi a borrachinha, vou vir aqui na máquina, ó. Não posso encostar no eletrodo, tá? Eu vou vir na máquina, ó, sem ferramenta, sem nada, ó. Só encaixei ele na posição, ó. Rosqueei e um abraço, beleza? Fechei a máquina aqui, então fiz uma meia preventiva. Fechei a máquina, vamos ligar. Vamos ver o que a máquina vai falar pra gente? Ó, que legal. Prepare as fibras. Prepare e coloque as fibras na máquina. Sempre que... E aqui em cima, ó, escrito estabilização de eletrodo. Então, sempre que a gente troca o eletrodo, independente, marca, modelo, origem de máquina, a gente tem que primeiro estabilizar os eletrodos, tá? E depois calibrar os eletrodos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma preparação como se fosse uma fusão, beleza? Então, eu vou preparar as fibras aqui e dar uma acelerada aí no vídeo para não ficar muito longo. Bom, pessoal, com as fibras já preparadas, eu simplesmente vou vir aqui e apertar 7. O que a máquina vai fazer? No caso da Fujikura, vai disparar 5 arcos iniciais. Vai aproximar as fibras, disparar o arco de limpeza e disparar o arco como se fosse fazer uma fusão, tá? Depois disso, ela vai disparar mais 45 arcos, para quê? Para esses arcos se compatibilizarem com a placa, para a placa entender o quanto de potência que ela tem que dissipar nesse eletrodo, tá? Bom, galera, então os eletrodos foi finalizada a estabilização depois de 5 a 10 minutinhos, tá? E aí a máquina me pediu o seguinte, ó, prepare as fibras e coloque na máquina, calibração de arco, tá? Então sempre que a gente troca os eletrodos, a gente tem que estabilizar o eletrodo, tá? E calibrar o arco também. Então o que eu vou fazer? Vou preparar aqui a fibra novamente, tá? Exatamente como se a gente fosse fazer uma fusão.
E mais uma vez eu vou adiantar o vídeo aí. Bom, já posicionamos as fibras. O que a gente vai fazer? Apertar 7 para que ela inicie o processo de calibração de arco. Então ela vai disparar 5 arcos. Vai fazer a aproximação da fibra. Ela trabalha com método de deslocamento de eixo, então ela vai deslocar um eixo da fibra e disparar o arco, tá? Isso ela está fazendo a calibração de arco, quantidade de potência e tempo de exposição para fazer a fusão, tá? Vamos aguardar. Como vocês podem ter observado, ó, o que ela mostrou aqui, ó, potência não adequado e posição boa. Então quer dizer o quê? Que a posição do arco está boa, só que a potência não está adequada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que repetir a calibração de... E agora sim, ó, ela me deu a informação de que a potência está boa e a posição do arco está bom. Então, ou seja, trocamos os eletrodos e calibramos, estabilizamos e calibramos o arco, tá? Então agora a gente vai refazer aí o processo de fusão, tá? Pra gente fazer o teste novamente e ver quanto que a gente vai ter aqui de perda, tá? Então basicamente o que eu fiz, substituí os eletrodos, fiz uma limpeza rápida aí nos espelhos, tá? E principalmente substituí aqui o modo de fusão que estava em multimodo e eu coloquei agora para monomodo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai mais uma vez fazer a preparação das fibras, tá? Com as fibras já preparadas, a gente vai pedir para ela executar a fusão, tá? Simplesmente clicando no 7. Alinhou, deu a pausa ali, vamos clicar no 7 novamente para ela executar a fusão. Fusão executada com êxito, a estimativa de perda foi 0,05 dB, tá? Mas como eu falei para vocês, isso aqui é só estimativa. Quem vai mandar aí na perda vai ser o nosso TDR, então eu vou simplesmente vir aqui e dar um start novamente. Percebam que a linha agora está muito mais lisa do que estava anteriormente. E olha que legal, ó. Vocês estão conseguindo enxergar aí, ó. O OTDR agora me mostra eventos só a 8 km, que é justamente aqueles eventos de final de bobina. Então, ou seja, a fusão que essa máquina fez foi uma fusão que o OTDR não conseguiu enxergar, tá? Então, basicamente, foi uma fusão perfeita. Beleza? O grande problema da máquina realmente era os eletrodos, que eram os pretos e eu já comentei para vocês, mas o problema principal estava onde? Estava aqui no programa de fusão. Ela estava configurada como um programa multimodo que usa muito mais potência para fazer a fusão do que o programa monomodo, tá? Então, quero dizer para vocês que o problema não era a máquina, e sim quem estava usando a máquina, que configurou o programa errado e não tinha aí conhecimento sobre os eletrodos. Beleza? Galera, quem gostou, comenta, compartilha, curte, se inscreve no canal. Ajuda a gente, que isso faz uma diferença enorme pra gente. E ajuda a gente a estar sempre colocando conteúdo novo e diferente aí pra vocês. Beleza? Ó, valeu!